Estamos aqui pela graça e misericórdia de Deus e já gravando a nossa terceira aula desta matéria do curso básico em teologia, turma das quartas-feiras, ética cristã e ministerial. Repito, estamos aqui na terceira aula desta matéria do curso básico em teologia, turma das quartas-feiras, ética cristã e ministerial. Hoje é quarta-feira, 19 de outubro de 2022, quarta-feira, 19 de outubro de 2022. Agradecemos o esforço que cada um de vocês, alunos, tem colocado, empenhado para estar aqui. Entendo que não é muito fácil para alguns de vocês, é uma batalha travada para estar aqui, né? Lutas, dificuldades, acontece. Parece que tudo que tinha que acontecer acontece exatamente no momento, no dia da aula, mas amém. A gente entende que isso faz parte, né? Não acontece só com vocês, não. Do meu lado acontece todos os dias, e olha, parece que realmente é para tentar desanimar a gente, mas a gente está sempre com foco, né? E o foco é Cristo, o foco é alcançarmos os objetivos que nos temos proposto, e vamos seguir aí com vitória no nome de Jesus. Deixa eu passar rapidamente para alguns lembretes ou avisos. Queremos, desde já, agradecer, né, aos alunos que já procederam o seu pagamento deste mês de outubro, lembrando que o pagamento deste mês de outubro, não tendo ninguém com atrasos da mensalidade de setembro, é o valor acrescido de mais $10, com exceção da irmã Angélica, que está entrando, né, que já procedeu tudo direitinho, mas os demais alunos, não se esqueçam, tá? Este mês de outubro, os valores estão acrescidos de mais $10. Se por um acaso é normal que algum aluno se esqueça, envie o valor antigo, automaticamente você vai receber um avisinho, né, falando sobre a diferença. Aí você fica na vontade, ou envia a diferença agora, ou a diferença seria incorporada no próximo mês de novembro, tá? Mas só lembrando, tá, que os pagamentos realizados para o mês de outubro estão acrescentados ou acrescidos de $10 a mais. Outro sim, tá? Hoje, supostamente, seria a segunda chamada de um grupo de alunos que não fez a prova de hermenêutica e precisa fazer, tá? Eu vou aqui mencionar os nomes, e seriam a nossa irmã Daniele Militão, ali do Brasil, uma Eliane Cardoso, que não veio de novo, deve estar tendo algum tipo de problema, irmã Jaquiele, Lucas, não fez a prova de hermenêutica, confere o Lucas, não fizeste, certo? Irmã Márcia Siqueira, Matheus Jair, lá do Brasil, que não apareceu até o momento, o Miguel, não sei o que está acontecendo, não deu notícias. Lucas, dá um toquezinho de leve no Miguel, por favor, eu já mandei mensagem para ele, ele não me responde, deve estar tendo algum tipo de problema, algum tipo de situação, ele definitivamente não me responde, já mandei várias. Se ele recebeu ou não, eu não tenho ideia. Então eu peço essa gentileza, e desculpe estar pedindo essa gentileza à tua pessoa. E temos o irmão Wallington. Então, nós vamos fazer o seguinte, para dar um pouquinho mais de tempo, tá? Para que depois ninguém se queixe, uau, fiz uma prova e me dei mal. Tá? Então, nós vamos ter essa segunda chamada na próxima semana. Não pode passar da próxima semana. Então, próxima quarta-feira, 26, anote aí, vocês que ainda não fizeram a prova de hermenêutica, venham preparados para fazerem, por favor. Se der alguma zebrinha e vocês não puderem, me avisem com antecedência para eu modificar os horários, os dias, mas essa prova não pode ficar sem fazer, senão vocês vão ficar sem nota e eu não tenho como avaliar vocês. Todos entendidos? Então, todos entendidos? Então, próxima quarta, tá? Façam um esforço. Quem não puder, por alguma razão, algum problema que surgir no caminho, por favor, gente, não me avise em cima da hora. Eu falo isso com muito carinho a vocês. Tem aluno que me avisa 1 hora antes, 2 horas antes, me arrebenta, me mata, porque eu trabalho debaixo
de planejamento. Eu entendo que a sua vida é corrida demais, tem vários problemas, eu também tenho e como tenho, tá? Mas pelo fato que eu tenho uma vida um pouquinho complicada, muito corrida, eu sou obrigado a trabalhar com planejamento e antecipado. Se eu não tiver esse planejamento, eu nem estaria aqui com vocês dando aula, tá bom? Todos entendidos, então? Próxima quarta-feira, dia 26, terminando a aula, e vamos terminá-la um pouquinho mais cedo, tá? Vamos terminar entre 9h30 e 9h40, para dar um espaço, então, para os irmãos fazerem a sua prova de segunda chamada, né? Eu ainda não liberei as notas, que eu quero pegar tudo junto para corrigir tudo e já liberar não apenas a nota desta matéria, mas do que está atrasado para enviar a vocês. Muito bem, agradeço de todo o meu coração a gentileza de todos, né, em estarem me dando essa cooperação. Vamos na nossa página 6, página 6 da nossa apostila. Página 6. Lembrando que esta matéria ela vai ter a sua finalização no dia 16 de novembro. Então, nós temos ainda 4 aulas. Tá? Então, esta matéria foi projetada para funcionar com 7 aulas. 7 aulinhas. A próxima já estaria funcionando com as 5 aulas normais. Irmã Daniele, prazer rever a senhora depois de uma pequena temporada, né? Algumas situações. E feliz, né, que com certeza está numa casa abençoada, na casinha nova. Deus abençoe, um prazer grande voltar a rever a sua pessoa, graças a Deus. Página 6.6, coincidência ou não, né? Página 6.6, nossa correta atitude com respeito ao nosso próprio ministério. Eu vou bater de novo nesta teclazinha, né? Lembram-se? O significado da palavra ministério, ela é resumida numa palavrinha pequenininha, começando com a letra Servir. S. Servir. Servir ou serviço. Se você ainda não memorizou, anote em algum lugar, né? Eu peço que não anote na testa, que fica feio, né? Eu conheci um aluno, você pode achar engraçado, que ele tinha uma memória tão dificultosa que ele anotava na testa. Eu falei, meu irmão, por que você faz isso? Não, pastor, é porque minha mãe me ensinou isso. Sério, sério. Minha mãe tinha muitas dificuldades de memorização e ela sempre dizia, meu filho, anda com um espelhinho e anota na testa. Como ele conseguia fazer isso, eu não sei. Só sei que era estranho. Então anote aí. Ministério quer dizer serviço ou servir. Então, um ministro é uma pessoa que, biblicamente falando, deve servir ou deveria, né, servir e não ser servido, porque Jesus deixou isso bem claro. Biblicamente, temos 4 atitudes, preste atenção como isso aqui é importante, 4 atitudes com respeito ao nosso ministério. Primeiro, honrar nosso ministério. Segundo, resguardar nosso ministério. Terceiro, dedicação ao nosso ministério. E quarto, cumprir com o nosso ministério. Vamos proceder à leitura destes textos bíblicos, né? Que são importantíssimos para que entendamos a importância destas atitudes. Romanos, capítulo 11, versículo 13. Romanos, capítulo 11, versículo 13, como é importante a questão da honra. E é curioso, né? Se fala muito hoje nos púlpitos das igrejas, Deus te vai honrar, Deus te vai honrar. Eu entendo a excelente, a boa disposição e a boa intenção de alguns pregadores, mas se a gente olhar à luz da Bíblia, a honra do homem ela é um pouco duvidosa. Não estou dizendo que todos sejam duvidosos, mas se nós formos esperar a honra dos homens, a honra dos seres humanos, ela é algo duvidoso, concorda comigo? Mas a honra que Deus dá, ela é certa, ela é certeira, Deus nunca vai falhar em nos honrar, mas o homem é ser humano, né? Como qualquer um de nós, e vamos fatalmente, de uma forma ou de outra, falhar. Olha o que Paulo nos ensina em Romanos 11, 13.
Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério. Interessante, né? Essa expressão, glorificarei, Ferreira de Almeida, ela trouxe do grego, que tem o sentido de honrar, não é? E quando trouxe para o português, ficou uma expressão de um certo peso, glorificar, tá? Mas, na verdade, é o sentido da palavra glória, né? A palavra glória é prestar honra, prestar reverência, prestar continência. Então, aqui, Ferreira de Almeida, quando traz essa palavra do grego, ele usa o significado mais literal possível, mas que dentro do nosso idioma português pode ter uma outra conotação. Então, esse glorificarei é, na verdade, honrar, prestar respeito, não é? Consideração, reverência. Ainda em Romanos, sim, Lucas. Lucas ia falar algo. Seria, só uma dúvida, questão, seria errado dizer que a aplicação da palavra honra nos nossos dias está equivocada? Porque está muito relacionada a presentear, a estar dando adjetivos positivos, e o que eu vejo na Bíblia não é nada disso. Sim, corretíssimo. Hoje a palavra honra, eu repito, não... Aí vai lá e o cara já pensa que é uma oferta, um negócio. Não. Não. Esse é o problema. Há uma má interpretação ou uma má colocação da palavra honra no meio evangélico. Isso vem de alguns anos atrás, não é uma coisa longa, de muitos anos, é 5 anos para cá, entendeu? Então, nós temos que ter cuidado com o uso dessa palavra dentro do encaixe bíblico, né? Uma vez que nós estamos estudando ética ministerial e ética cristã, temos que analisar tudo na óptica ou na visão da palavra de Deus. Então, está correto, Lucas. Hoje, infelizmente, está sendo essa palavra usada de forma bastante equivocada, enganosa. Né? Na verdade, não com a má intenção, é pelo desconhecimento bíblico. Porque quando conhecemos a base bíblica, entenderemos que esta honra ela funciona de uma maneira completamente diferente ao que hoje ouvimos, ao que hoje observamos, né? Um grande número de pregadores estão cheios das boas intenções, mas boas intenções não traduzem um conhecimento bíblico básico. Vamos lá. Resguardar nosso ministério, ainda em Romanos, capítulo 12, versículo 7. Aí está falando do resguardo. Romanos 12, 7. Se é ministério, seja em ministrar. Esta expressão resguardar, ou seja, ter cuidado, ter proteção, ter cautela. Hoje, muitas pessoas usadas por Deus perdem a noção da importância do testemunho. Você observa isso muito claro nas redes sociais. Existe, não digo de todos, mas da parte de alguns, um autêntico exibicionismo, e no sentido de ganharem aplausos, de ganharem aprovação, de ganharem autoafirmação. São pessoas, algumas dessas, um tanto inseguras, outras não conhecem absolutamente nada de ética ministerial e ética cristã, e estão ali, né, em algumas delas nem percebem isso, estão se autoexpondo, expondo a sua privacidade, a sua individualidade, até mesmo a sua intimidade. E isso, obviamente, é uma distorção, é um desvio de conduta, né? É uma falta de ética, mas eu repito, grande parte desta falta de ética, e nós constatamos isso desde as redes sociais até dentro das igrejas, é por uma simples falta de ensinamento, de orientação bíblica. Isso é preocupante, na verdade, isto é grave, isto vai continuar existindo, que não é uma situação
que se corrige assim, ó, num estalar de dedos, né? É uma situação que vem lá de trás, através de uma cultura, né? Essa cultura pode ser dentro de casa, começa dentro de casa, ou ela pode vir lá dentro da igreja local ou do seu entorno familiar. Então, é algo bastante complexo, que, queira ou não, afeta o nosso ministério. Letra C, dedicação. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 3. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo de número 3. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 3. Não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Quando dedicamos a full, de cabeça, o nosso ministério aos cuidados de Deus, uma das importantes coisas que Jesus falou, ela é evitada. Jesus falou muitas coisas sobre o comportamento do cristão. Uma destas, Jesus disse: ai daqueles por quem venham os escândalos. Melhor amarrar, não é? Uma pedra de moinho e fazer o quê? Unidunité salaminiquê, pular amarelinha? Alguém se lembra? Você pode ir lá dentro do mar, assim, tufo, vai, desce. É suicídio total, completo, é morte certa. Se vocês não conhecem uma pedra de moinho, ela pesa em torno de 2 a 6 toneladas. De 2 a 6 toneladas. Quando eu vi uma pela primeira vez na Holanda, eu falei, rapaz, isso aqui, se amarrar e jogar no mar, não tem como voltar. É uma coisa assustadora. E era muito usado isso nos tempos da antiga Palestina, né? As pedras de moinho para moer o trigo, para moer a cevada, para moer o levido, para moer os grãos. Entende? Então, Jesus foi taxativo. Você está trazendo escândalo para o seu irmão, está trazendo escândalo para a sua irmã, está trazendo irmão para a igreja de Cristo? Então, o que você tem que fazer? Amarra a pedra e te lança ao mar. E aqui Paulo orienta com muita propriedade, não dando nós escândalo em coisa alguma. E, lamentavelmente, hoje nós temos ouvido no meio evangélico muitos escândalos. Não vamos entrar aqui em detalhes, né? Recentemente, dentro da política brasileira, quero acreditar que vocês têm acompanhado a mídia, eu tenho, como ministro do Evangelho, me sentido profundamente envergonhado, né? 2 pastores no governo do Brasil, né, junto do governo do Brasil, foram denunciados por estarem envolvidos em tráfico de influência e em cadeia de corrupção. Alguém já ouviu falar dessa situação? Recentemente a mídia ventilou, se você não está atualizado, vai lá, busca, pesquisa. Infelizmente, 2 pastores foram denunciados, né? Infelizmente, eu falo com profundo pesar. As provas são bastante contrárias a esses pastores. Um deles conheço pessoalmente, não vou citar nome por uma questão de ética, né? Mas veio várias vezes aqui nos Estados Unidos, já assisti. Pastor, me doeu tanto. Pode acreditar, pode acreditar. O que o senhor conhece pessoalmente... Estamos falando da mesma pessoa, conheço pessoalmente. Eu já vi as primeiras mensagens que me fez querer ser pregador foi as deles também, sabe? Aquilo bateu na minha alma. Um grande pregador, um grande ensinador da palavra de Deus, um homem assim pelo menos na época que eu o conheci pessoalmente, muitos ficaram maravilhados. Mas a Bíblia diz com todas as letras, né? Aquele que está de pé, olhe para que não caia. Então, doeu muito, pelo menos para mim, doeu para Lucas, e quem conheceu de perto esse servo de Deus e passou a ter nele uma enorme admiração. Oro muito por ele, acredita, irmãos, porque dói, porque é o evangelho que tem sido exposto a um escândalo, é o evangelho que está sendo desacreditado, né, por causa
de escândalos. Então, que Deus tenha de nós, começando desde que vos fala, misericórdia, porque é tão Ele é difícil. deputado? Ele é deputado? Eu não quero entrar nos pormenores, entende, minha irmã? Mas ele é muito conhecido no Brasil. Aqui nos Estados Unidos ele vem Vou muitas dar uma vezes. olhada, mas mais ou menos já sei quem que é também. Homem de Deus. Eu o conheço há 25 anos. Um homem de Deus. Mas Deus sabe. Não temos que orar e pedir a misericórdia de Deus sobre ele, se houver arrependimento, e sobre nós, porque nós não somos melhores do que ele, não é? E melhores do que ninguém. Com certeza, né? Podemos tropeçar e cair no mesmo cair problema também, que ele caiu. mas Exato. a Bíblia fala... Irmã Angélica tem algo a dizer. Ô, pastor, e essas pessoas que causam escândalo? Como é a maneira de tratar? Porque eu tinha na minha igreja aqui um pastor e ele começou a fazer umas lives meio diferentes, aí ele foi excluído da igreja. Foi a maneira certa de tratar? Aí depois ele se desviou. Vamos à palavra de Deus? Vamos à palavra de Deus? Melhor resposta para essa pergunta, a palavra de Deus. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 18. Irmãos, é coisa maravilhosa saber que a Bíblia tem solução para tudo, até para a morte. Se alguém não crê, até para a morte tem solução. Não, pastor, aí só está exagerando. Não estou exagerando. Até para a morte há solução. Irmã Fernanda, boa noite, paz. Irmão Zandro não está aí com a senhora, só está sozinha hoje? Está ali. O homem está baixinho, tem colhido. Jesus! Amém, irmão Zandro. A gente está acostumado a ver o irmão, seu rosto abençoado, não? Só vi agora o braço santo do irmão Zandro. Está se recuperando ainda. Amém, mas Deus vai estar... Não, mas que esteja recuperado até o dia 31, né, gente? Não. Dia 31 tem que estar aí com vocês. Fala misericórdia. Não, dia 31 eu vou passar aí rapidinho para ser abençoado nessa casa, né? Não posso, se eu não for a Massachusetts e eu não ver o Papa Sandro e a Papisa Fernanda, estou mal. Gente, eles são os papas de Martas Vinhas, né? O Papa Sandro e a Papisa. Vamos lá. Mateus capítulo 18, versículo 15. Muita atenção, meus irmãos, a resposta que eu quero trazer à nossa irmã Angélica. Como proceder biblicamente com pessoas que trazem escândalos ou cometem erros dentro da igreja, da casa do Senhor? Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste ao teu irmão. Preste atenção. Jesus mostra níveis a serem seguidos. Ou seja, se o primeiro nível for aceito, ou se a coisa funcionar no primeiro nível, se usa o segundo, porque nem sempre funciona no primeiro nível. Estão me acompanhando, gente? Quem está me acompanhando? Mateus 18, o quê, pastor? 15. Eu estava lá. Isso, okay, 18, 15. Eu vou repetir o texto. Right. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Então, esse é o primeiro nível. Se alguém comete um escândalo, seja a nível público, seja a nível pessoal, então Jesus faz o seguinte, Jesus nos orienta, vai lá, pega o irmãozinho, pega a irmãzinha e diz, irmão, o negócio ficou feio. Você provocou um problema na congregação, trouxe escândalo, tá? Você causou uma dificuldade naquela família. Chama a pessoa de forma individual. Se aquela pessoa aceitar a repreensão, a exortação, a chamadinha de atenção, amém, glória a Deus, está arrependido, aí demonstra arrependimento, pede perdão à congregação, à comunidade, à igreja, ao pastor, a quem foi, de fato, afetado pelo escândalo. Mas se não funcionar, Jesus dá o segundo nível, como uma segunda chance. Mas se não te ouvir, verso 16, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. Não funcionou no primeiro nível? Não funcionou na primeira chance? Olha que nosso Deus, ele não queima o cartucho assim, na primeira. Ele sempre é misericordioso. Concorda comigo?
porque o nosso Deus é misericordioso. Concorda ou não? Ele é misericordioso. Ele nunca vai acertar o juízo em cima da minha e da sua cabeça se ele não vier nos demonstrar o quê? Oportunidades. E essas oportunidades é através da sua atitude de misericórdia, que não é normal de nós seres humanos, né? Sermos misericordiosos. Nós somos imediatistas, já queremos, cortar o pescoço do caboclo, mas não é assim. Então, olha o segundo nível. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Aí lá vai lá, o irmão leva 2 irmãos, né? 2 testemunhas e, irmão, o negócio é o seguinte, que negócio é esse? O irmão trouxe problema, perturbou a igreja, perturbou a congregação, perturbou a comunidade, o irmão se deu conta da burrada que fez. Ora, se o acusado, ou o pecador, no caso, né, que cometeu o erro, baixar a cabeça, reconhecer, eu pisei na bola, fiz mal, causei escândalo, resolvido. O que resta a ele fazer é reconhecer que errou, arrepender-se, na verdade, e pedir perdão às pessoas afetadas. Mas ainda no segundo nível não funcionar, vem o terceiro. E se não as escutar? Escutar quem? As testemunhas, que aí no caso, estão percebendo no texto? São 3. Porque aí Jesus está orientando, leva 2 ou 3, aí incluindo a própria pessoa que está se fazendo como uma espécie de guardiã da situação. Então, se ela não escutar essas 3 pessoas, o que faz? Leva à igreja. Aí faz uma reunião, como costumamos na maioria das nossas igrejas brasileiras, né? Porque seria mais coerente e mais ético, uma reunião administrativa, não num culto público. Eu já vi isso em um culto público, é uma total falta de ética, completa falta de ética, uma falta de respeito a Deus, à congregação e à pessoa em questão. Mesmo errada, mesmo em estado de pecado, ela é digna e merecedora de todo respeito e de todo cuidado. Eu já vi em 2, 3 igrejas fazer isso em culto público. Infelizmente, uma certa vergonha, porque isso não é nada ético. Tem que fazer uma reunião fechada, portas fechadas, uma reunião administrativa, na verdade, com os membros da igreja. Então, Então, Jesus está apresentando o terceiro nível. Se não as escutar, dize a igreja. Então, leva numa reunião administrativa. Irmãos, temos aqui o nosso irmãozinho, a nossa irmãzinha, causou problema. Está fazendo aí, vou usar o exemplo que a irmã Angélica colocou. Andou aí fazendo uns lives da vida, comprometeu, trouxe escândalo, trouxe problema, trouxe perturbação para a congregação, para a comunidade. E aí? O que nós fazemos com o nosso irmãozinho, né? E aí, nesse caso, geralmente é o pastor da igreja que toma ou deveria tomar essa iniciativa, ele menciona, ou deveria, né? Para ficar tudo muito claro à luz da Bíblia, esse texto que Jesus aqui nos dá, porque são as orientações éticas. Aí, se o irmãozinho, né, se der conta, no primeiro nível não funcionou, não é? No segundo não funcionou, agora estou no terceiro, então meu cartucho vai ser queimado aqui. Então, se ele for humilde bastante, ele vai reconhecer, errei, pequei, fiz mal, falei demais, amém, a igreja perdoa. Aí entra aquele processo, né? Ele reconhece, pede perdão diante da igreja, a igreja o perdoa, é resolvido o assunto. Aí passa o 4º nível. Tem o quarto? Tem o 4º. Olha só. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. É uma expressão de linguagem que Jesus usou. O que significa isso? Considerar um gentio, considerar um publicano. Anotem aí. Os gentios, dentro da visão da religião judaico-ortodoxa, eram imundos. Não participavam das coisas ligadas a Israel. Da mesma maneira, os publicanos. Os publicanos, quem eram os publicanos? Se você não sabe, eram judeus que trabalhavam para o Império Romano como coletores de impostos. E, por isso, eram odiados pela população. Pensa num ódio doentio
que a população judaica tinha dos publicanos. Por quê? Porque eram judeus e decidiram, não é, trabalhar para Roma como coletores de impostos, como Mateus, também conhecido como Levi. Aí Jesus deixa bem claro, né? Gentil e publicano não vale nada, é rejeitado, é rechaçado, é desconsiderado pela sociedade. Então, em outras palavras, o quarto nível implica expulsão da congregação. Hoje é muito fácil, eu falo com profundo respeito a qualquer igreja que proceda diferentemente. Jesus orientou nesse formato, tá? São 4 níveis. Biblicamente, os 4 deveriam ser usados. Aí você me pergunta, mas a igreja nunca usou. Já queimou o pavio de uma vez só, já queimou, já levantou o cartão vermelho. Aí não é um problema, infelizmente, meu, e nem seu tampouco, né? Porque cada igreja tem o seu formato. Se ela conhece esta palavra ou não, eu desconheço. Mas eu conheço, infelizmente, um bom número de igrejas no Brasil, na Argentina, aqui, que não seguem esses 4 níveis. Não me perguntem por quê. Qual a razão? É difícil saber se é um desconhecimento bíblico ou se conhece a Bíblia e não decide colocar em prática, não sei. Eu não realmente... As razões são várias. Irmã Márcia. Pastor, e quando é levado a 2 ou 3 pessoas e ali mesmo já sai para a igreja toda? Não, aí é brincadeira. Isso chama-se... Mas isso acontece que não segue os 4, porque muitas vezes chega no segundo, a igreja toda já tudo. Aí é digno de uma disciplina sobre os 2 que assim procedam, porque isso não é bíblico. É o que eu ia falar, isso aí já aconteceu na minha primeira congregação, com o meu primeiro pastor, estava tratando um caso, teve 2 irmãos, a igreja toda sabe. O que aconteceu? Ele levou o caso do irmão que estava sendo tratado, já perdoou o caso, os outros 2 que falhou, já catou, ele mesmo já colocou em disciplina, não levou nem votação. Isso é fofoca, irmãos, isso é fofoca, e isso é mexeriqueira, a Bíblia abomina isso. Contenda. E contenda, exatamente. Isso aconteceu comigo, sendo pastor de igreja, tá? E foi chato, foi duro. Então, nós resolvemos um problema, estávamos eu com o pastor da igreja, mais 2 pastores auxiliares e um diácono e a esposa envolvido num problemão, num gordo problema. Foi resolvido ali com 2 testemunhas, no gabinete, maravilha. Irmãos, você não pode acreditar. Isso foi na quinta-feira. No domingo, eu chego na igreja, está todo mundo sabendo. Como é que é? Está todo mundo sabendo? E quem sabia da situação? As 2 testemunhas e o casal. Eu falei, Eu fui no ato, em cima das 2 testemunhas. Terminou o culto, chamei o grupo de obreiros, vamos lá, vamos ter uma reuniãozinha aí de 10 minutos, vamos esclarecer aqui o mal entendido. Foi bem desagradável, irmãos, bem desagradável, né? Estava lá as 2 testemunhas, não estavam entendendo nada. Tá tudo bem, pastor? Tá maravilha. Vamos resolver aqui um assunto à luz da Bíblia, agora. Não vamos deixar passar isso para amanhã, não, porque senão eu nem durmo direito. Resumindo, né, tivemos uma reunião de 20 minutos, né? Eles confessaram, né, que espalharam para a igreja. Eu não sabia que era para fazer isso. Como não, meus irmãos? Eu estou gastando 2 anos treinando vocês com ética cristã e ministerial. E vocês deram uma de bobo? Peraí, que idade vocês têm? Pastor! Não, a gente chega a ser engraçado. Deus ficou passando a igreja e o gabinete, ele não sabia. Aquilo ali não foi engraçado, foi tragicômico. E olha que eram pessoas de certa idade, né? Um presbítero de 48 anos e um evangelista de 57. Falei, que é isso, gente? E eu treinei eles durante 2 anos, bati pesado na tecla. Gente, o que vocês ouvem aqui em questões ministeriais, fecha a boca. É nós e Deus, e PT, saudações, fechou. Entendeu? Mas eles espalharam na igreja. Então eu falei, não, peraí, vocês estão brincando. E aí estava lá um grupo de 36 obreiros, que nós fazíamos com esses irmãos. Eu já tenho um veredicto à luz da Bíblia, agora eu não quero tomar uma decisão que fique como uma ideia, o ditador da igreja. Todos os obreiros se colocaram de pé, pastor, disciplina.
Por favor, disciplina. Foram disciplinados por 8 meses. Mas o bom é que não se desviaram, né? Como nesse caso que a irmã Angélica mencionou, né? Que não teve maturidade, humildade para reconhecer o erro e acabam se desviando. Nesse caso desses 2 obreiros, eles acataram a disciplina, reconheceram que erraram, porque foram ensinados, foram orientados, foram tentados a falar demais e depois de 8 meses, no banco, restituímos as suas funções, suas atividades, foram restaurados, né? Porque também eu coloquei uma condição. Uma vez por semana, eu e mais 2 obreiros estaríamos em cima deles ali, ó, 2 horas por semana, cuidando deles, com uma visita de restauração. Que, pastor? Ou vocês pensam que eu ia deixar a coisa passar assim, fácil, né? Só dizer 8 meses de disciplina, tudo quietinho. Não, 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 não. A condição é, eu vou acompanhar vocês durante esses 8 meses. Toda sexta-feira vão estar juntos 2 horas, orando, aprendendo mais da Bíblia, clamando a Deus e acompanhando vocês até a completa restauração. Não. Bom, Jobé, por favor. Pastor, justamente isso que eu ia falar com o senhor, porque em muitos casos a igreja bota a pessoa em disciplina, mas a pessoa não é disciplinada. Não, O que é a palavra disciplina? É você ensinar a pessoa alguma coisa. Exato. Se você está disciplinando uma pessoa, tem que ter alguém sentado do lado dele ensinando. Acompanhá-la. Acompanhar. Essa vida Se disciplina virou punição mesmo, mano. tem uma página. Não é afastamento, aceitar alguém doente, é punição agora, do carrasco. Disciplina, com todo respeito, irmãos, não é punição. Não é punição. Anotem, disciplina à luz da Bíblia não é punição, é acompanhamento para ver restauração. Porque a pessoa tem pecado. Eu vou tentar escanear aqui a página da Bíblia, que ela é uma página inteira falando sobre disciplina eclesiástica. Essa Bíblia Roman, aqui, ó, uma página inteira. Sim, eu a tenho em inglês. É fantástico esse comentário, é maravilhoso. Acompanhamento com pastor. À luz da Bíblia, disciplina é acompanhamento visando a restauração espiritual do indivíduo envolvido. É como um médico, uma pessoa enferma, não é verdade? Eu tenho que acompanhá-la com o tratamento. Lucas. A parábola da figueira no meio da vide. Disciplina é aquilo ali. É a parábola da figueira no meio da vide. Ali, não está boa, mas nós vai cuidar dela mais um ano, vai acompanhar, vai regar para ela poder produzir. É aquilo ali que é disciplina. Hoje eles pegam uma pessoa, corta, excomunga e acabou. Não. E tira até o direito de falhar. A abordagem que o Lucas está fazendo é chamativa. Lembra-se da parábola da figueira? Se deu todas as oportunidades para a figueira dar fruto. Lembram-se disso? Mas tem um detalhe que poucos de nós nos lembramos. A figueira foi tirada do seu campo e foi enxertada onde? Na vide, que é o local mais nobre, porque a vide está parente da família. A figueira trabalhava os escravos, a vide só trabalhava os parentes, porque é o local mais nobre, a terra mais boa, traz para perto de quem sabe cuidar, o disciplinado, não deixa no meio da galera. Ele está afastado da função, é porque ele não está pronto para servir, traz para perto, ele tem que ser cuidado. Só que hoje pega o pastor, excomunga o cara, joga ele longe, tira o direito do cara de cear, é uma loucura. Aonde está escrito isso na Bíblia, de proibir, de ter certa acesso? Não, Paulo não orienta isso, nem Jesus, nem Pedro, Tiago, João e Judas. Temos que ter muito cuidado em verificar o que a Bíblia nos orienta exatamente, como funciona a disciplina. Essa abordagem que a irmã Angélica colocou é fantástico, né? Levantou agora uma pequena fogueira, mas necessário, porque isso é importante na questão de entendermos os procedimentos éticos
que eu entendo que varia muito de igreja para igreja, de denominação para denominação, mas nós temos que fazer a seguinte pergunta: até que ponto esses procedimentos têm aval bíblico, têm apoio bíblico, têm respaldo bíblico? Quantos estão me entendendo, gente? Quantos estão me entendendo? Eu não estou questionando o que a denominação A, ou a igreja B, ou a congregação C está fazendo. Não é um questionamento vazio e leviano. A minha pergunta é: aquele procedimento que eu respeito está encaixado dentro da Bíblia? Se não está, aí temos que dar 3 passinhos para trás e reconsiderar. Por quê não está encaixado dentro da Bíblia Sagrada? É uma pergunta que eu deixo no ar, que em parte eu sei, em parte eu não sei responder. Tá? Vamos continuando. Isso aqui é bem interessante. Ó, cumprir com o nosso ministério, que é cumprir, executar tal qual Deus nos orientou. Lucas, capítulo 1, verso 23. São textos que a maioria de nós conhecemos. Conhecer uma coisa, praticar outra. Lucas, capítulo 1, versículo de número 23. E sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para sua casa. Olha, interessante, né? O profeta Zacarias, pai de João Batista, sabia que o seu tempo de ministério havia finalizado. Ou seja, havia cumprido cabalmente. Colossenses 4,17. Aí voltamos-nos para o apóstolo Paulo. Colossenses capítulo 4, versículo de número 17. E dizei a Arquipo: atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Então, Arquipo ou Arquipo, como dizem algumas pronúncias diferenciadas, foi um servo de Deus que Paulo passou a ter uma preciosa, uma grande apreciação, uma grande admiração, certo? Então, pela admiração que ele tinha sobre esse servo de Deus, que a Bíblia não fala muito, não dá muitos detalhes, né? A única coisa que sabemos é que ele era muito empenhado em fazer as coisas do Senhor ali na igreja em Colossa, na Ásia Menor, e aí Paulo dá essa orientação: atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Agora, Paulo falando a Timóteo, segunda carta a Timóteo, capítulo 4, verso 5. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo de número 5. Mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Para quem não sabe, Paulo teve vários discípulos. Anote aí, se puder. Paulo teve vários discípulos, vários. Só 2 deles, segundo a Bíblia, segundo a história, ele constituiu pastores: Timóteo e Tito. Repito, Paulo teve muitos discípulos, muitos. A carta aos Romanos faz menção deles. As 2 cartas de Coríntios faz menção deles, as de Timóteo, de Colossenses, de Tessalonicenses. Quase todas as cartas fazem menção da lista, né, enorme dos discípulos que Paulo teve, mas de todos, de uma lista enorme, só 2 ele constituiu pastores: Timóteo e Tito. Timóteo constituiu pastor da igreja em Éfeso, na Ásia Menor, atual Turquia. E Tito constituiu pastor ali na ilha de Creta, que tinha a fama de ser a ilha dos fofoqueiros, dos contendeiros. E é interessante, em Creta, uma ilhazinha pequenininha, mas a fofoca corria solto ali, trazia um dano. Quanto menor lugar, pastor, mais fala da vida dos outros. Eu sou de lugar pequeno. É complicado, Lucas. Não vamos tocar nesse assunto, que complica a situação. Mas o ponto que eu quero chamar a atenção é: sendo Timóteo e Tito pastores,
Aqui Paulo revela algo bem interessante sobre o perfil espiritual de Timóteo. Mas tu se sóbrio em tudo, ou seja, seja uma pessoa séria. Sofre as aflições, porque ele estava sofrendo muito ali, porque tinha 30 anos de idade, o grupo de obreiros eram maiores de 70 anos e estava tendo uma enorme discriminação para com Paulo. E não era normal, não é? Um obreiro de 30 anos estar ali dentro de um pastorado de um grupo de obreiros maiores de 70 anos. Faz a obra de um evangelista. Aqui Paulo está revelando o chamado ministerial do pastor Timóteo, evangelista. Que coisa linda, era um homem dedicado a evangelizar. E a história diz que o tempo que Timóteo esteve em Éfeso, ele evangelizou não apenas Éfeso, mas todos aos seus redores, né? Quando eu estive em Éfeso, na Turquia, alguns anos atrás, eu consegui visitar 3 ruínas de sinagogas, né, que foram levantadas e, segundo os historiadores, Timóteo ensinava dentro daquelas sinagogas e trouxe muitos prosélitos, ou seja, os judeus, né, que se converteram ao cristianismo, funcionários do Império Romano, ou seja, Timóteo fez uma obra difícil, porém muito bonita, ali na área de Éfeso e aos seus arredores, das suas vizinhanças. Então, aqui nós temos essas 4 corretas atitudes com respeito ao nosso próprio ministério: honrar, resguardar, dedicar e cumprir. Aí temos os aspectos da vida de um obreiro, os quais ele não pode se esquecer. Irmã, você que foi chamado para servir a Jesus, se esqueça até do seu nome. Que você chama-se fulano de tal, mas não se esqueça desses 3 aspectos que são importantes na sua vida como obreiro. O obreiro deve ser um homem, mulher de Deus, assumir a sua identidade como cristão ou como cristã. Letra B, o obreiro deve ser um homem, uma mulher de palavra, não apenas no sentido da fidelidade da verdade, mas com base na palavra de Deus. O que hoje nós, infelizmente, estamos ouvindo dos púlpitos é muita historiazinha, é muito conto, é muita conversa vazia, sem ter consistência de palavra de Deus. É vergonhoso dar o púlpito, né, para um obreiro que não conhece o básico da palavra de Deus. E não se trata de ter escolaridade. Não, fulano não tem nem o 1º grau completo. Não se trata disso. Eu conheço pessoas semi-analfabetas, gente, que mal lê e escreve, mas tem uma visão bíblica, um conhecimento bíblico maravilhoso. Então, muitas das vezes alguém diz, cultura atrapalha a pessoa a ser ética. Errado. Ela ajuda, mas em nada atrapalha. O que atrapalha é a falta de compromisso, a falta de fidelidade para com os princípios da palavra de Deus. E letra C, o obreiro deve ser, ou pelo menos esforçar-se, para ser um homem sociável. Eu conheço obreiros que pensam que são anjos que desceram do céu. Eu conheço vários, né, que sobem monte 3 vezes por semana, jejum 5 vezes por semana. Aí, quando você vai dar a paz, você não me toca. Por quê? Acabei descendo o monte, estou cheio da glória de Deus. Passei uma semana de 5 dias de jejum, não me toca, estou cheio da graça. Pelo amor de Deus, meu irmão. Que é isso? Gente, eu conheço gente assim, é assustador. A gente precisamos ser pessoas sociáveis. Eu fiz de tudo. Mas, Lucas, tem gente de todo tipo. Na comunhão, nunca ouvi essa palhaçada, meu Deus do céu, gente. Mas existe, infelizmente, Lucas. E olha, eu sei que às vezes tira um pouquinho a gente do sério, mas a gente tem que pedir misericórdia para essas vidas, né? Que elas estão agindo por desorientação, por desconhecimento bíblico, tá? Temos que ser pessoas sociáveis. Ah, pastor, eu sou muito tímido. Eu tenho tanta vergonha de abrir minha boca. Tudo bem, timidez é uma coisa. Falta de sociabilidade é outra coisa. Nós não podemos ser aquela pessoa que, na língua portuguesa, se usa aquela expressão bichinhos do mato.
Não, isso não funciona. Temos que ser pessoas que possamos ter sociabilidade, né? No meio da comunidade que trabalhamos. O próprio Jesus fez isso. Não, mas Jesus era o Filho de Deus, mas ele deixou o exemplo para que pudéssemos seguir. Em Josué 14:6, está lá na outra página, 1 de Samuel 9:6-10 e 1 de Timóteo 6:11, usa uma expressão, homem de Deus. O que é homem de Deus? Eu posso ter a identidade de um cristão e não tenho necessidade de me misturar com este mundo. Jesus mesmo disse na oração sacerdotal, Pai, não os peço que os tires do mundo, mas que os livres de todo o mal. Então, irmãos, nós podemos ser homens e mulheres de Deus sem nos misturar com a podridão que este mundo, não é, está trazendo, sem o mau cheiro deste mundo. A corrupção está aí, enorme. Mas podemos fazer uma diferença, desde que nós não negociemos os nossos princípios, né? Princípios e valores que a palavra de Deus nos ensina. Vejamos o que a Bíblia nos diz a respeito disso. Jesus enviou seus discípulos de 2 a 2. Melhor serem 2 do que 1. Eclesiastes 4:9. É um princípio que, inclusive, os mormons usam muito, né? Você nunca vai ver um mormon sozinho, ou em grupos de 4, 5, 7, 8. Mas eles geralmente andam de 2 em 2, porque eles seguem essa orientação de Eclesiastes 4:9. Os primeiros missionários comissionados pelo Senhor Jesus saíram de 2 a 2, Marcos 6:7. Jesus ordenou que 2 de seus discípulos trouxessem um jumentinho para o seu uso, Marcos 11:1-2. O obreiro, sem dúvida, não pode e não deve descuidar-se de sua ética social e ministerial. Abra comigo a primeira carta de Paulo a Timóteo. É importante, né? Já que estamos batendo muito nessa tecla do pastor Timóteo, do pastor Tito. Primeira carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 6. Aqui diz, né? O obreiro, sem dúvida, não pode e não deve descuidar-se da sua ética social, né? A ética dentro da sociedade, e da ética ministerial. Mas olha o que este texto nos chama a atenção. 3:6. Não neófito. Então, o obreiro não pode ser neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. O que é neófito? Alguém se lembra dessa palavrinha? Neófito. Novo na fé? Novo na fé. Novo convertido. Então, a Bíblia deixa claro, Paulo orienta Timóteo. Timóteo, não separa para obreiro novos na fé. Ah, mas pastor, está lá 3 meses, está convertido, está sendo uma bênção na igreja. Quanto tempo ele tem? 3 meses. Não. Não, eu quero colocar ele como evangelista. Epa, devagar. Não é assim, não. Não, mas ele evangeliza, está ganhando almas, está pregando de madrugada lá para os mendigos, para as prostitutas. Não. Tem que ser treinado, tem que crescer, tem que amadurecer, tem que ser acompanhado, treinado. Dá o tempo ao tempo. Manga-espada. Alguém conhece aqui manga-espada? Manga-espada. Eu tenho vício, mas acabou quando eu cheguei na América. Se você é em Massachusetts, está lá o Jobé, né? O Jobé é carioca. Todo carioca tem um vício, chama-se manga-espada. Eu estou dentro. Eu tinha na minha casa. Ah, Jobé, não toca nesse assunto, não. Eu toquei porque hoje... De vezinha com sal. Ai. Gente, de vezinha com sal. Se você em Massachusetts, isso aqui é sério que eu estou falando, tá? Nunca fiz isso numa aula, mas estou fazendo esse pedido. Se você em Massachusetts souber de um lugar aí que venda manga-espada, guarda para mim uma dúzia. Eu te pago o preço que for necessário. Até $50 eu pago. Sério, para trazer aqui para Orlando. Não encontro. É impossível. Já rodei dentro aqui de várias cidades da Flórida. Me disseram que Massachusetts, dependendo do lugar, tem manga-espada. Se você encontrar, segura uma dúzia. Não sei como, eu vou mandar via UPS, que dentro do avião tem problema, entendeu? Aí eu coloco numa caixa, mando via UPS para cá. Porque eu estou mencionando, gente, manga-espada. Tem uma didática aí por trás, além de eu gostar,
é uma planta que eu admiro muito. Sabe por quê? Porque é a árvore que dá uma das frutas mais suculentas, mais gostosas, mais saborosas. Mas para dar esse gosto suculento, saboroso, você sabia o tempo que, em média, toma para crescer e desenvolver uma manga-espada? Você tem mais ou menos uma ideia? 9 anos. Mas eu conheço algumas com 5, com 7, porque elas foram abonadas. Colocaram-se nelas fertilizantes, aí elas podem dar fertilizante, com fertilizante artificial, entre 5 a 7 anos ela já está dando fruto, mas o gosto não é o mesmo de uma que está ali na faixa de 9 a 10 anos. Jobé sabe disso, no Rio de Janeiro é assim, ó. Não sei se em Minas Gerais, não me recordo nas cidades que eu passei em Minas, mas o Rio de Janeiro é praga, manga-espada. Tinha uma mangueira lá no meu terreno lá e ela ficou anos sem dar fruto, anos. Eu dava um frutinho pequenininho, aí crescia um pouquinho e ele caía, né? E teve que fazer um tratamento nela para poder ela... É uma poda. Geralmente se faz uma poda bem rigorosa para ela voltar a dar fruto. Porque ela era nova e quando eu precisei ampliar a minha casa, eu, sem querer, cortei uma raiz dela onde irrigava a água para ela. Olha... Aquela raiz ficou quase uma semana minando água sozinha. Eu cortei sem querer, não sabia? Cortei, aquela raiz ficou minando água. E aí a árvore ela perdeu. Olha o aspecto curioso que o Jobé está falando. Isso tem uma ligação com a palavra de Deus e até mesmo com o que Jesus nos ensina em João capítulo 15. Lembra-se do Evangelho de João capítulo 15? Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador, e vós sois os ramos. Então, ali é o processo do amadurecimento espiritual. Então, uma manga-espada, ela toma um tempo para amadurecer. O obreiro, ele também tem que tomar tempo, acompanhamento, cuidado. Gente, é absurdo vermos igrejas, e não entenda isso como uma crítica, não é uma crítica, mas à luz da Bíblia, não é a luz da minha cabeça, não. À luz da Bíblia é absurdo obreiros recém-convertidos serem colocados em funções. Não tem que dar trabalho para esse povo. Ei, calma, se pode dar trabalho de outra maneira, mas não dando esse tipo de responsabilidade para os novos convertidos. Não, temos que ter muito cuidado para não dar isso para os novos convertidos. Vamos lá o que diz o versículo 15, 1 de Timóteo 3,15. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Paulo deixa bem claro, ó, se tardar, aprenda, Timóteo, à luz das Escrituras, como você deve se comportar, como você deve andar. Mas Paulo aqui está dando uma aula linda de ética ministerial. Verso 16, e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade, aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido do mundo e recebido na glória. Em outras palavras, a vida ministerial ela é um processo, e esse processo, de forma nenhuma, pode ser adiantado ou acortado. Tem que haver crescimento, amadurecimento e acompanhamento. A reputação moral do obreiro deve ser uma irrepreensível. Escute, a palavra irrepreensível não quer dizer perfeição. Não existe obreiro perfeito. Não existe, mas existe o obreiro que pode viver uma vida irrepreensível. A palavra irrepreensível no grego sugere uma mancha que você aponta com o dedo e está ali, ó. É como um vestido de noiva. Eu já fiz vários casamentos ao longo da minha vida ministerial. E já passei o constrangimento com 4. E justamente não por minha causa, mas acidentes que ocorreram com o vestido da noiva. Um dos mais estranhos foi um casamento ao ar livre, que eu estava fazendo. Estava fazendo um casamento ao ar livre, estava lindo, um dia, pensa num dia lindo, lindo, lindo de morrer.
a noiva com um vestido de arrebentar, com aquela cauda branco, mas um branco, um sol lindo, era outono. Que felicidade, está lá chegando no altar, aquela coisa que todos nós que passamos pela experiência do casamento, né? As irmãs, então, ficam com o coração saltando. Meu Deus, está chegando o meu momento, está chegando o meu noivo ali, e ela com aquele vestidão bonito, aí o noivo, né? Mais bobo ainda, né? Oh, meu Deus, ali a minha pombinha branquinha, purificada, linda. Gente, que coisa impressionante. Eu creio que faltava um metro para a noiva chegar no altar e pegar o noivo. Daqui a pouco, algo lá do céu vem. Um pombinho, meio descuidado, manda uma encomenda lá de cima. Entenderam? Na hora. Todo mundo viu aquela mancha. A pobrezinha entra em pranto. Não tinha outro vestido. E o vestido é ordinário, pastor. Se você está com roupa branca, esse faz cocô preto. Se você está com roupa preta, esse faz cocô branco. Igual carro. Eles parecem que adivinham. Não, e esse veio escurão. Parecia pasta de feijão. Irmãos, com todo respeito, que coisa constrangedora. A pobrezinha abre a boca para chorar, todo mundo entra em parafuso. E se viu imediatamente. Agora, interessante, foi algo pequeno, assim, ó, mas que chamou a atenção de todo mundo. Isso quer dizer irrepreensível. O que é? Você tem uma vida limpa, mas o que é uma pessoa irrepreensível? Eu não tenho uma manchinha, pequenininha que seja, para ninguém apontar. Tem uma mancha aí. E nesse vestido dessa noiva, o excremento que o pombo lançou não foi uma coisa exagerada, foi um negócio pequeno, menor que a unha do meu dedo indicador. Mas, como diz o Lucas, foi preto, estranho, negro, escuro. E isso chamou a atenção de todos. A nossa vida espiritual, ministerial, tem que ser irrepreensível. Não é perfeita, escute, não é perfeita. Que ninguém aponte o dedo. Olha lá na vida do Lucas, tem uma manchinha. Ou na vida do Gilberto, tem outra manchinha. Não. Aí não estamos qualificados para ser obreiros. Quantos estão me entendendo, irmãos? Que irrepreensível não se trata de perfeição, se trata de ter uma manchinha, por menor que seja, que nos comprometa diante da obra do Senhor. Aí nós temos o alcance do ministério de um obreiro. Abrange o passado, o presente e o futuro. Preste atenção. O que somos hoje, de uma certa forma, somos resultado de um passado que foi plantado. Concorda comigo? Um passado foi plantado. Todos nós temos um passado. Quantos aqui têm um passado? Que, graças a Deus, pensei que alguém aqui não tinha um passado. Que existiram assim do dia para a noite. Ventilador. Todos nós temos um passado. E esse passado, de uma forma ou de outra, determina o que somos hoje. E o que somos hoje, de uma certa forma, preste atenção, vai nos determinar um pouco o que seremos amanhã. Não. Alguém está com o áudio aberto e está vazando uma conversação. Ajudem-nos a fechar o áudio, por favor. Senão eu fecho aqui do meu lado. Tem alguém que está com o áudio aberto, né, e alguma conversação está girando. Obrigado. Entenderam, então? Todos nós temos um passado. E esse passado determinou o que somos, ou quem somos hoje. E o que somos hoje, o que estamos trabalhando na nossa vida espiritual, vai determinar o que seremos um pouco lá na frente. Então, isso fala o quê? De testemunho. Eu sei o que eu semeei lá atrás, porque hoje eu estou colhendo. E Deus me dá a responsabilidade de eu ter um redobrado cuidado pelo que eu estou semeando hoje, para amanhã eu ter uma colheita que glorifique o nome do Senhor. Ou seja, o obreiro tem que ter esse alcance lá atrás, hoje e amanhã. Mas nem todos pensam assim, nem todos entendem à luz da Bíblia assim. Daí temos os males de alguns obreiros com respeito à igreja. Faz-se necessário, portanto, para que bem entendamos este item, ler os seguintes textos bíblicos. Eu vou ser obrigado a ler esses textos com vocês, porque são importantíssimos. Poucos de nós lemos e até mesmo conhecemos esses textos. Mas vamos aproveitar esse período de aula, né? Porque essa matéria ela fala muito forte
porque ela é uma matéria prática. Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo 6. Nós já vamos trabalhar com Jeremias em 3 textos. O primeiro deles é Jeremias, capítulo 6, versículo 13. Jeremias, capítulo 6, versículo 13. Assim diz a palavra de Deus. Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá avareza. E desde o profeta até o sacerdote, cada um usa de falsidade. Olha a situação, como estava a nação de Israel no tempo de Jeremias. Na verdade, a nação de Judá. Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá avareza, o altíssimo nível de corrupção. E desde o profeta até o sacerdote, cada um usa de falsidade. Nunca se viu tanta corrupção na vida da nação de Judá como nos tempos do profeta Jeremias. Capítulo 10, verso 21, Jeremias, de novo ainda. Só que agora saltamos para o capítulo 10, versículo 21. Porque os pastores se embruteceram e não buscaram ao Senhor, por isso não prosperaram, e todos os seus gados se espalharam. Aqui é no sentido literal, tá? Porque os pastores que estavam cuidando dos rebanhos, eles se embruteceram, mas também tem uma colocação e uma conotação espiritual. Você vai descobrir isso quando você vai ler na frente alguns outros versículos. Eu repito, porque os pastores se embruteceram e não buscaram o Senhor, por isso não prosperaram, e todos os seus gados se espalharam. Então, esse texto ele tem duplo sentido, ele tem dupla aplicação, uma aplicação física, literal, ok? E uma aplicação espiritual, porque foi uma enorme negligência constatada dentro da nação de Judá. Jeremias 50, capítulo 50, versículo 6. Jeremias 50, versículo de número 6. Esse livro é fantástico. O livro do profeta Jeremias é como seria o livro das profecias e das exortações pastorais. 50, capítulo 50, livro do profeta Jeremias, versículo 6. Ovelhas perdidas foram meu povo, e seus pastores as fizeram errar. Para os montes as deixaram desviar, de monte em outeiro andaram. Esqueceram-se do lugar de seu repouso. Aqui fala no sentido espiritual. Ezequiel 34:2. Ezequiel 34:2. Alguém ainda está com o áudio aberto, por favor? Se não fecharem, eu fecho aqui do meu lado, porque está havendo uma certa interferência. Então, você é obrigado aqui a fechar, porque está vendo aqui uma interferência bastante forte. Isso pode estar atrasando um pouquinho. Isso, já fechei aqui do meu lado. Quando você for participar, não se esqueça. Abra, participe e imediatamente feche, porque os microfones, não sei, de alguns de vocês, é muito sensível e está trazendo, né, um ruidinho um pouco forte, né? Parece um enxame de abelha. Vamos lá. Ezequiel 34:2. Ezequiel. Aí vamos para o livro do profeta Ezequiel. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 34, versículo de número 2. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Jeremias, o problema era com quem? Com Judá. Mas agora Ezequiel está falando com quem? Com Israel. Profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e dize aos pastores: assim diz o Senhor Jeová e dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas. O problema espiritual de Israel era crítico, era caótico, era grave. Oséias, capítulo 4, versículo 6. Aí vamos a Oséias, depois do livro do profeta Daniel. Oséias, capítulo 4, versículo 6. Oséias, capítulo 4, versículo 6. Meu povo foi destruído, porque lhe faltou conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus
filhos. Uau, isso aqui é pesado. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porque tu rejeitaste conhecimento, também eu te rejeitarei para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Se nós estudarmos esse capítulo 4, né, do livro do profeta Oséias, Israel e Judá são ameaçados com castigo por causa da sua impiedade. E daí o povo, na sua ignorância e na sua malícia, pecam contra Deus. Mas por que pecam contra Deus? Porque os sacerdotes negligenciam em ensinar a palavra de Deus. Zacarias, capítulo 11, versículo 17. Zacarias, capítulo 11, versículo 17. Eu estou tomando tempo para nós lermos esses textos, porque eles são importantíssimos. Zacarias, capítulo de número 11, versículo número 17. Ai do pastor inútil, que abandona o rebanho, uma espada cairá sobre o seu braço e sobre o seu olho direito. O seu braço completamente se secará e o seu olho direito completamente se escurecerá. Espiritual, tudo isso aqui tem uma conotação física, humana, né? Mas olha, ai do pastor inútil, que abandona o rebanho, ou seja, os servos do Senhor. A espada cairá sobre o seu braço. Espada que tem sentido de juízo, e a palavra que ele não ensinou e pregou, ela vai ser o seu próprio juiz. Opa! E sobre o seu olho direito, né? Direito na Bíblia fala de justiça, então ele vai perder o sentido de justiça. Isso aqui é uma linguagem figurada. E seu braço completamente se secará. Outra figura de linguagem, ou seja, ele vai perder a capacidade de agir dentro da justiça de Deus. E seu olho direito completamente se escurecerá. Vai perder a visão das coisas espirituais. Então, isso é sério, né? Quando um pastor negligencia com seus deveres para com o rebanho do Senhor. Malaquias 3:11. Interessante que todo mundo fala de Malaquias 3:10, né? Ficou na cabeça de todo mundo. Não estou dizendo que está errado falar Malaquias 3:10, mas se esquecem do 11. Então vamos bater na tecla de Malaquias 3:11. Repito, não é errado em nada falar de Malaquias 3:10 no momento que tenha contexto bíblico e conhecimento bíblico básico. E por causa de vós quem? Dos sacerdotes infiéis. Leia o capítulo 3 de Malaquias. Por causa de vós, repreenderei o devorador. Ou seja, os sacerdotes infiéis estariam trazendo problemas, mas se a nação se arrependesse, repreenderia o devorador. Aí vem aquela história, isso aqui é uma história, gente, não é nada bíblico. Serve ao Senhor com fidelidade, com seus dízimos e ofertas, que o Senhor vai repreender o demônio devorador da sua casa. Aonde está escrito isso? Com todas essas letras. Demônio devorador. Quem está me entendendo, gente? Eu não estou querendo ser polêmico, eu estou querendo ser bíblico. A Bíblia fala de devorador. Escute. Sou um programão, pastor, destruí. A Bíblia fala, presta atenção, você está prestando atenção? A Bíblia fala de devorador. Em momento nenhum a Bíblia fala de demônio devorador. Está escrito assim? Desculpe. Está escrito isto em Malaquias 3:11? Sim ou não? Demônio devorador. Alô? Quem está lendo comigo Malaquias 3:11? A minha pergunta é, se você está lendo comigo, por favor, responda a minha pergunta. Está escrito em Malaquias 3:11 alguma frase que indique demônio devorador? Sim ou não? Não. Então, da onde criaram essa ideia? Da onde tiraram essa interpretação? Isso é falso. Isso é perigoso. É forçar a Bíblia dizer o que ela não tem revelado para nós. Aí você vai estudar a palavra no hebraico, devorador, brahatuk, ou brahatur, quer dizer gafanhoto gigante. Então, qual o juízo? Devorador migrador, estou falando do gafanhoto que vinha para a lavoura, aplicação para lavoura. Só que o povo fala que é demônio, pastor, para você colocar pressão psicológica, para você poder soltar.
Exato, porque não se lê São o texto de maldições. Malaquias. Presta atenção, deixa eu fechar aqui. O pastor Lelete já vai em seguida entrar. No momento que a gente não lê o contexto histórico, presta atenção, o contexto cultural e até mesmo o texto na íntegra de todos os 3 capítulos de Malaquias, vai se criar o quê? Uma história, um conto de fadas. Não existe, sob hipótese nenhuma, demônio nessa expressão devorador. É um gafanhoto gigante. Escute, quando você estuda o contexto histórico, a plantação de trigo e cevada estava na flor, prontinha para ser colheita. E a infidelidade dos sacerdotes levantou a ira do eterno Deus, e Deus faz o quê? Levanta essa gigantesca nuvem de gafanhotos e, arrebenta com tudo. Foi o juízo de Deus. Mas não tem essa de demônio, gente. É como o Lucas mencionou. Pressão psicológica. Aí, me permita pegar esse ganchinho, pastor Lelete já vai entrar. Dízimos e ofertas. Parece um tema um pouquinho polêmico, né? Como eu tenho ouvido demais. Não, no Novo Testamento não tem essa de dizimar e ofertá-la. Por quê? Porque Jesus quase nada fala desse texto. E no Novo Testamento quase nada se fala. Presta atenção. Me acompanhe. Isso aqui é sério. Isso aqui é ética. O Antigo Testamento tem mais de 180 menções sobre os dízimos. Mais de 180 menções, de Gênesis a Malaquias. Alguns deles sobre 5 tipos de dízimos. Não vamos entrar em detalhes que o tempo não nos permite. No Antigo Testamento, dízimo era parte da lei. Presta atenção. A lei funcionava assim, olho por olho, dente por dente. Quem se lembra disso? A lei era assim, olho por olho, dente por dente. Que isso quer dizer o seguinte, quando não era cumprida uma parte da lei, vinha o quê? A penalidade, a sanção, a disciplina, a execução da transgressão, do transgressor. Em alguns casos, apedrejamento, em alguns casos, havia vários tipos de sanções, de disciplinas que levavam ao ato até mesmo da morte. Por isso, a falta do dízimo trazia problemas. Novo Testamento. Quantas vezes no Novo Testamento se lê sobre o dízimo? Eu vou dizer para vocês, só 2 vezes. 2. Jesus, como menciona em Mateus 23, 26 e na carta aos Hebreus. Espera aí. Por que 2 vezes? Tem alguma coisa errada? Muito pelo contrário. Presta atenção. O peso da graça, ele é muito maior do que o peso da lei. Jesus não espera 10% de ninguém, não. Jesus fala, vem, você vai largar tudo. Tudo que você tiver é meu. Você é meu. Seu dinheiro, tudo. Não é 10%, é tudo. O seu dinheiro, tudo que você tem é apenas instrumento para mim. Se eu falar com você da sua casa, entrega a sua casa. Embora ele estabelece somente o mínimo. Mas como o Lucas falou, se Deus pede tudo, ok. Quem somos nós a questionar? Mas qual é o mínimo estipulado? 10%. Mas vez que presta atenção. No Novo Testamento, isso aqui é sério. Eu dizimo porque eu amo e obedeço. Obedeço e amo. Quem está me entendendo, gente? Eu dizimo porque eu obedeço. Eu obedeço e amo. Amo e obedeço. Se eu amo e obedeço este livro, eu amo e obedeço a quem? E quando eu não dizimo? Você está dando uma prova clara que eu nem amo e nem eu obedeço. Nem este livro e muito menos a ele. É matemática espiritual. Quantos estão me entendendo, gente? Então, o peso da graça é muito maior do que da lei. Muito maior. A única vez que Paulo faz uma menção sobre as contribuições financeiras, anote aí, 2ª carta aos Coríntios, capítulo 9. Lê todo ele. Aí você vai entender a importância de estarmos contribuindo com alegria. E é o único texto das Escrituras, olha interessante, que fala que as contribuições financeiras são comparadas à semente. Outro probleminha.
de desconhecimento bíblico. Tem pastores que batem na tecla. Contribuição financeira, dinheiro, oferta, dízimo é semente. Não, jamais. Semente em toda a Bíblia é a palavra de Deus. Anote aí, semente, o símbolo da semente em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Só existe um texto, e ele está isolado, que é na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, se não me trai a memória, no verso 6. Ali se faz uma única vez da menção de semente relacionado com contribuição financeira. Você não vai encontrar em nenhum outro lugar da Bíblia fazendo uma relação de semente com contribuição financeira. Alô? Quantos estão me entendendo, gente? Você está notando? Não existe nenhum outro lugar na Bíblia aonde semente está ligada com dinheiro. Não existe, não existe. Quando Paulo vai lá em 2 Coríntios 9,6, ele usa para fazer uma comparação e nada mais. Pastora Darlete, eu deixei ela na fila há muito tempo, desculpe. Não tem problema. Eu queria falar, porque toda vez que o Lucas vai falar, o áudio dele fica ruim, a gente nem ouve direito. Por quê? É alguma situação na conexão do Lucas. Dê uma olhadinha, Lucas, eu creio que a tua conexão está trazendo... Tem muito tempo que ele está assim, ele não era assim, e eu estou observando... É um problema de conexão, infelizmente. Deve ser o aparelho ou a conexão que ele está usando, que está trazendo. Né? Convém depois dar uma checadinha, né? E às vezes acontece comigo também, né? Na aula do médio, na semana retrasada, eu tive essa mesma situação. Aí eu tive que fazer o update, né, do meu aplicativo. De repente, é um probleminha de update também no aplicativo. Perfeito, já partiu na galera. Não, mas eu queria só agora completar aqui. Certo. Então, se a palavra semente é a palavra de Deus, a semente não é o dízimo, é a palavra de Deus, no capítulo, lá em Coríntios, capítulo 9, fala que lá é semente financeira. Então, quando a gente vai fazer a parte das ofertas do dízimo, você não pode falar que é uma semente, não? Não. Biblicamente, vou repetir. E como que lá em Coríntios, então, 9 está escrito que é semente? Vamos em Coríntios 9? 2 de Coríntios 9. Vamos ler esse texto, só para você entender melhor? Eu quero, né? Isso aqui é importante. Porque a gente faz parte das ofertas, então tem que saber, né? Isso aqui é importante. Aprender. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 9. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. 2 de Coríntios 9, 6. Estão me acompanhando? Quem está me acompanhando, gente que está me acompanhando? Sim. Vamos lá. E o que semeia em abundância também ceifará. Verso 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, toda suficiência, superabundez, como em toda boa obra. Verso 9. Como está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Agora, muita atenção aqui no verso 10. Aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Não está falando aqui de nenhum fruto financeiro. Paulo está unicamente fazendo uma relação que envolve o quê? Proporcionalidade ou proporção. Ele não está afirmando em nenhum momento, você lê o texto e interpretá-lo pelo contexto. Ele não está afirmando que aqui semente é contribuição financeira. Ele está querendo dizer que quando eu contribuo, eu trabalho a semelhança
da proporcionalidade do uso da semente. Se eu semeio, por exemplo, eu já plantei tomate e trigo na Argentina. De acordo com a quantidade de semente de trigo ou de tomate que você tem na mão e você lança na terra, vai dar uma produção A, B ou C. Mas em momento nenhum, é muito importante a gente analisar isso aqui. Texto fora de contexto pode criar doutrinas que não têm nada a ver. Agora, existem 98 menções na Bíblia da palavra semente ligada com a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. E o texto mais forte sobre isso é a parábola do semeador. Preste atenção, gente. A parábola do semeador, Jesus fala 4 níveis de solos que a semente é lançada, que é a palavra. E semente na Bíblia é o que gera vida. Então é impossível, não tem como a gente dizer que semente é contribuição financeira, porque contribuição financeira não gera vida espiritual. Anotou aí? Então, semente no plano bíblico é o que gera vida espiritual. Contribuição financeira não gera vida espiritual. Ajuda na obra, claro, sem dúvida, mas é fora do contexto bíblico. Eu sei que as pessoas, ao longo dos anos, criaram este estereotipo, que é um conceito fora do contexto bíblico. Não sei se eu estou conseguindo me explicar, pastora Darlete. Um momentinho, por favor. Então, o capítulo 9 de 2 Coríntios fala que a semente é financeira, não é? Neste caso, na questão da proporcionalidade. Consegue me entender o que eu quero dizer? Se eu tenho 10, escute, se eu tenho 10 sementes de trigo, eu vou lançar. E essas 10 sementes de trigo vão me dar uma proporção de crescimento dentro das 10 sementes. Sim, mas fala de oferta, porque aqui no rodapé aqui da minha Bíblia, que é pentecostal de estudo, fala que no versículo 8, olha, 9 de Coríntios, versículo 8, aí aqui explica embaixo que a viúva, aquela viúva pobre, ela deu uma oferta pequena, mas Deus a considerou como uma quantia grande. Então, oferta em dinheiro, uma moeda que ela deu. A senhora entendeu a senhora entendeu a interpretação na proporcionalidade espiritual. Ela deu um estáter, que foi a moeda que ela deu. Foi. Que é 1/5 de 1 centavo americano. Ela deu um valor totalmente insignificante. Mas não falou de dinheiro? Mas falou de dinheiro? Mas eu vou repetir uma vez mais. É uma única não existe em outra parte da Bíblia. Só essa? Só única. A senhora não vai encontrar em nenhuma parte da Bíblia. Ah, tá. Não existe. Então eu não posso pregar? Não, porque para eu pregar, só um minutinho, me permita só falar, para eu pregar algo que é considerado doutrina ou ensino bíblico, tem que aparecer mais de 3 vezes dentro da Escritura. Mais de 3 vezes. Isso é hermenêutica bíblica. E só aparece isso uma única vez em um único capítulo. Ah, tá bom. E aqui é título de comparação, unicamente de proporção, unicamente. E se alguém interpreta de forma diferente, é um problema de hermenêutica. Não conhecer fica muito mais fácil o entendimento desse texto quando a gente parte, pelo menos para mim, quando a gente parte do princípio, não sei se é até errado, mas eu sempre parto do princípio que tudo que é material e financeiro, quando tá ligado à palavra de Deus, é simplesmente meio, nunca vai ser fim. Então, nunca vai ser o assunto principal de um texto, sempre vai ser meio para algo maior. Tudo que é financeiro e material, eu interpreto assim, como eu aprendi, né? A interpretar como meio. Tudo quando você vai ler em relação à Bíblia que é material ou financeiro, você interpreta como meio para determinado fim, não como fim. Meio, canal, método, nunca resultado. Porque podemos inverter a coisa e causar problema na interpretação. Ok, obrigada, entendi, sim. Não, perfeito. Vamos fechar, então, mais 10 minutinhos para nós fecharmos.
Gente, essa matéria é linda. Se a Tá gente, gostosa, viu? se a gente deixar essa matéria seguir, nós vamos ter 3 meses, mas não temos como. Irmã Márcia, lá do Brasil, com aquele teto bonito. Meu Deus, irmã Márcia, eu vou ter que trazer esse teto aqui para Orlando, né? Eu tenho que buscar uma maneira. Então. Vamos lá, irmã Márcia. Solta aí a sua. Mas o semear aí não quer dizer em tudo na vida do crente? Tem um sentido de proporcionalidade. Sim, aplicação em tudo, não apenas no aspecto financeiro. É muito bem colocado. Se nós lermos todo o capítulo 9, a ficha vai cair. Opa, ele não só está falando da comparação financeira, mas da comparação em todos os aspectos da nossa vida, todos. É só ler com atenção o capítulo 9. Eu entendi que tem todo. Até Exato. eu vou ler mais. Eu gosto de pegar muito esse texto para fazer aplicação em relação por exemplo, a palavra. Ele dá semente ao que semeia e pão que come. Ele vai te dar palavra de vida para você que tem o da palavra de vida e vai dar pão que come. Aquela palavra de vida vai alcançar alguém. Exatíssimamente. É em termos de proporção. Exato. Isso é muito lindo, né? Esse é um dos capítulos mais ricos da Bíblia Sagrada, o capítulo 9 da carta de Paulo aos 2 Coríntios, né? Sugiro que vocês leiam, né, com muita atenção, porque tem uma riqueza aí dentro maravilhosa que extrapola, né, a nossa mentalidade. Quando em relação a esse texto, meu pastor usa muito uma frase: Deus sabe quem tem e quem precisa. Perfeito. Irmã Angélica, tem alguma abordagem? Vamos lá. O pastor, o senhor acabou com todo o sermão aí da maioria dos pregadores. Como é que é? O senhor acabou com o sermão da maioria dos pregadores agora. Mas não se trata de acabar com o sermão. É uma questão de nós olharmos na óptica da Escritura. Uma coisa, veja bem, criar um estereotipo. O que é um estereotipo? Um conceito de algo que eu considero correto na base daquilo que eu leio na Bíblia. Mas nem tudo, escutem bem, que eu leio na Bíblia, eu não posso usar o meu ponto de vista, porque a Bíblia é uma matéria que a irmã vai estudar lá na frente, ela tem que ser interpretada pela própria Bíblia. E os pregadores, infelizmente, não todos, mas vamos dizer que uma boa maioria, não usam de uma ciência que está dentro da Bíblia, chamada hermenêutica bíblica. A Bíblia se interpretando a si mesma. Então, eu já tive problemas com pregadores quando eu falei essa situação. Não, pastor, só está acabando com o meu sermão. Não, peraí, vamos entender os contextos que a Bíblia tem. A Bíblia tem 6 tipos de contextos. Contexto remoto, contexto referencial, contexto social, contexto cultural, contexto geográfico, contexto histórico. Nós temos que levar em consideração esses 6 contextos e mais a linguagem que o texto bíblico da época quer nos trazer para os dias de hoje. Então, nem tudo que eu leio na Bíblia é literal. Pode ser simbólico ou pode ser figurado. Opa! Então, peraí, então o negócio é mais sério. Claro! Existem a interpretação simbólica, a interpretação figurada e a interpretação literal. E hoje os pregadores, por desconhecerem isso, pegam o simbólico e jogam no literal, ou literal no figurado, e assim por diante. E aí criam doutrinas estranhas à própria interpretação da Bíblia. Só para guardar isso aqui é um critério interessante. Eu creio que eu já falei isso para os alunos, mas nunca é demais repetir. Para você saber que o ensino bíblico é de critério usado nos 2 testamentos, no Antigo e no Novo, anote aí. Tudo que está escrito no Antigo Testamento, e se é confirmado pelos ensinamentos do Senhor Jesus, do apóstolo Paulo e dos apóstolos Pedro, Tiago, João e Judas, são válidos para os 2 testamentos. Vou repetir. Todos os ensinamentos do Antigo Testamento, se eles são confirmados pelos ensinos de Jesus, aonde nós encontramos os ensinos de Jesus? Nos 4 evangelhos. Confere ou não? Os ensinos de Jesus estão nos 4 evangelhos.
Aí você estuda os 4 evangelhos e faz uma análise. Jesus está ensinando princípios lá do Antigo Testamento, confirmado. Aí vem o apóstolo Paulo nas suas 13 cartas. Paulo está confirmando os mesmos princípios do Antigo Testamento que Jesus confirmou nos 4 evangelhos, fechado. Então é válido. Pedro, Tiago, João e Judas estão confirmando os mesmos princípios lá do Antigo Testamento, confirmados por Jesus e confirmados pelo apóstolo Paulo, fechado. Então é válido para o Novo Testamento. Isso é chamado de princípios universais e atemporais. O que é universal? É válido para todos os povos e para todas as épocas. Agora, para fechar aqui, se você está lendo um princípio no Antigo Testamento que não é confirmado em nenhum momento por Jesus, pelo apóstolo Paulo nas suas 3 epístolas, e por Pedro, Tiago, João e Judas nas suas cartas, esses princípios são locais e temporais, unicamente válidos para o povo de Israel, para a nação de Israel lá atrás. Anotaram? Quem entendeu? Quem entendeu? Oh! E hoje, infelizmente, por locais temporais, o quê? Repete, por favor, a última aí. Tudo que é local e temporal é para o povo de Israel. Isto, são os princípios locais e princípios temporais. Temporal porque foi válido só para o uso da nação de Israel lá no passado. E local, só unicamente para a nação de Israel. E hoje a gente vê os pregadores cheios das melhores intenções, usando princípios do Antigo Testamento que não são confirmados no Novo, nem por Jesus, nos 4 evangelhos, nem pelo apóstolo Paulo nas suas 13 epístolas, 13 cartas, e nem nas cartas de Pedro, Tiago, João e Judas. Fechou? Entenderam? Isso aí é a prova dos 9. É fácil quando você descobre alguém que está falando só algo que deveria estar ligado unicamente ao Antigo Testamento e à nação de Israel. Só, por favor, desculpa. Só repetir as cartas que você falou aí. Judas, Pedro, Tiago, Judas e João. Pedro escreveu 2 cartas, correto? João escreveu 3 cartas. João e Judas? Vou repetir uma vez, preste atenção, pastora Darlete. Pedro escreveu 2 cartas, correto? 2 cartas. Tiago escreveu 1. Judas escreveu 1. E João escreveu 3 cartas. 3 cartas. Isso, tudo isso então, chama... Essas cartas que são confirmadas por Jesus e pelo apóstolo Paulo nas suas 13 epístolas. Tá. Esse é o sistema de segurança que a própria Bíblia tem para comprovar o que é uma doutrina bíblica e o que não é. Tá bom. Para comprovar. Pastor, então é errado um pregador expositivo pregar e fazer aplicação em cima de um texto só, não, de um versículo só, sem pregar o contexto? Não. Aí vamos entrar rapidamente, me permitem 2 minutinhos, só em 2 minutinhos que o tempo já está fechando aqui. Aí é uma matéria que nós vamos estudar lá na frente, homilética, não é? A arte de desenvolver sermões. Existem 3 tipos básicos de sermões. O temático está em cima de um assunto, de um tema, mas a irmã pode viajar em toda a Bíblia. Em toda a Bíblia. Isso é o sermão temático. Aí tem o textual. O textual, a senhora não pode usar mais de 4 versículos. No máximo, até 4 versículos. A senhora vai ter que desenvolver cada tópico, cada parte que está dentro dos 4 versículos. E o sermão expositivo tem que ter mais de 5 versículos. Aí a senhora vai ter que destrinchar, desenvolver, falar tudo em detalhes do que está sendo apresentado naquele grupo de mais de 5 versículos. Ou seja, o sermão textual ele é a miniatura do expositivo, porque ele só pode ter 4 versículos. Já o expositivo é mais de 5. Então, o textual e o expositivo são muito parecidos. O temático, não. O temático, por exemplo, só para terminar, se eu vou falar de fé, a fé que remove montanhas, aí eu pego um texto, né? Se tiveres fé, como um grão de mostarda, direis aquele monte, levanta-te e lança-te para dentro do mar. Esse é um texto interessante. Mas você pode usar todos
todos os textos, viajando em toda a Bíblia, que fala sobre a fé como aquela que remove montanhas, como aquela que faz milagres, como aquela que faz o impossível, etc, etc. O temático é mais fácil. Agora, o texto é difícil, e o expositivo mais difícil ainda. Gente, para 3 minutinhos para a gente terminar, 3 minutinhos. Não, a aula está gostosa hoje, gente. Se a gente soltar o freio de mão, a gente capota até meia-noite. Próxima aula. Hoje não vai dar para a gente falar, mas na próxima aula, ó, vejamos algumas características. Eu deixei de ler Filipenses 3:2, né? Porque o negócio ficou aqui muito bom. Vejamos algumas características negativas dos maus obreiros, mal preparados ou sem nenhuma chamada divina. Cenas do próximo capítulo. Próxima aula, nós vamos falar dos obreiros parasitas. Nada fazem, tudo exigem de todos, tira proveito. Vamos falar dos obreiros desordenados, não gostam muito de trabalhar, mas dão muito trabalho ao pastor. Obreiros mercenários, tão somente trabalham visando lucro financeiro. Opa! O negócio vai ficar esquisito. Doutrinariamente liberais, vale tudo, nada é proibido, nada é pecado. Vamos falar dos obreiros divisionistas, amantes de contenda, crítica, insatisfação. Meu Deus, vai pegar fogo a próxima aula. Obreiros mentirosos, que trabalham com a contradição, manipulam as fofocas. Meu santo pai, os obreiros ambiciosos, aqueles que amam os primeiros lugares na igreja. Tudo isso e muito mais na próxima aula. Ética ministerial e cristã. Pastor, eu vou ter que trazer um extintor de incêndio. Traga um extintor de incêndio, traga muita água para você beber, mas venha com o coração cheio de fé, cheio de alegria para aprender mais da graça e do conhecimento da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém! Deus falou alguma coisa com você nessa noite? Pela sua palavra? Comigo, como diz o mineiro, falou para lá de metro. Comigo Deus falou e falou forte. E ele, assim, ele fala com carinho, com amor, mas fala com força para que a gente não erre aí no mais de graça, né? A gente pode até errar, mas como diz lá em Tiago 4,17, aquele que sabe fazer o bem não faz, comete pecado. Então, que Deus nos ajude a aprendermos a fazer o bem e a lutarmos para fazer o bem. E no momento que a gente sabe e não faz, estamos cometendo pecado. Vamos agradecer a Deus, ó, terminando a nossa aula de hoje. Muito obrigado a todos os queridos alunos, né, que nos se esforçaram muito de estar conosco, né? Irmã Márcia, lá no Brasil, nossa irmã Angélica Bonjour, lá em Matas Vinhas, Oak Bluffs, eu vou estar em Edgartown, né, no final do mês, né? Não sei se eu vou ter tempo de dar um alô para vocês, de repente, vamos ver como é que eu vou estar. Eu vou visitar uma família lá em Edgartown, né? Nosso irmão Fernando, irmã Zandro, mas se der tempo, quem sabe, né, eu dou uma passadinha aí para dar um abraço do irmão Leandro, né? E dar as nossas saudações para nossa irmã Angélica. Obrigado, irmã Jennifer. Hoje não foi Sofia, não, né? Hoje entrou com a irmã Jennifer, ficou comportada hoje, ela sempre entra com Sofia. Hoje ela foi ética, como ninguém. Obrigado, pastora Darlete, pela sua participação. A senhora foi incrível, maravilhosa, é apelido. Deus abençoe e continue lhe usando. Irmã Daniele, obrigado pela sua participação, feliz pela sua casa aí bonita, nessa cortina aí de fundo. Meu Deus, é coisa da Pérsia. Irmã Fernanda, irmão Zandro, obrigado pelo esforço. Irmão Zandro, orando pela sua recuperação completa, né? Final do mês, vamos estar aí juntinhos, né? Tomar um café, quem sabe comer um churrasco, porque o irmão Zandro é do sul do Brasil, né? De repente ele vai ter um sacrifício ali, né? Olha só, estou jogando verde para colher maduro, né? Vou até ter um sacrifício esperando. Obrigado, Gilberto, obrigado. Viajei na maionese hoje com a manga espada. Meu Deus, ó, por favor, se você conhece manga espada em Massachusetts, segura para mim uma dúzia, que eu pago até $50. Eu vou dar uma olhada no mercado Wegmans. Meu Deus! Outro dia eu fui lá, achei carambola. Troca de assunto, gente, senão não termina essa loja, não. Troca de assunto, é outro problema que me incomoda, carambola. Meu Deus, esse povo está falando tudo fora de contexto da aula, vamos falar da aula. Irmã Ângela Cristina, obrigado pelo seu esforço. Irmã Isabel, Deus continue lhe abençoando, lhe usando muito aí na cidade de Worcester. Lucas, Deus continue te usando muito e poderosamente, te abençoando em o nome de Jesus. Irmã Daniele Militão, lá do Brasil,
cidade de Poços de Caldas, né? No frio é frio, no calor é calor, meu Deus, nem ventilador dá resultado. A irmã Daniela vai estar levantando a sua voz, abrindo o seu áudio e nos agradecendo a Deus pela aula de hoje. Irmã Daniela, por favor, orando e agradecendo ao Senhor. Amém, oremos. Senhor, nosso Deus e eterno Pai querido, ó Senhor, eis que coloco na tua presença, Aleluia. Senhor, para agradecer por mais essa aula abençoada, ó Pai. Que essas palavras, esses ricos ensinamentos, ó Pai, possam ficar gravados nos nossos corações, ó Pai. Que nós possamos ser obreiros aprovados, ó Pai. Que nós possamos colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos. Em nome de Jesus, eu agradeço pela vida de cada um, ó Pai, que está aqui presente nesta aula. Que o Senhor continue abençoando o nosso professor, ó Pai. Que o Senhor Jesus derrame as suas bênçãos, dê saúde, ó Pai, em nome de Jesus, para que Ele continue nos ensinando, para que nós venhamos romper em fé. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Não se esquecendo, próxima aula vamos corrigir os exercícios do bloco 1, tá? E do bloco 2. São pequenos, tá? Bloco 2 está lá no finalzinho, tá? Bloco 2, irmã Angélica, sua apostila saiu hoje. Vai chegar aí, se Deus que... Se não chegar, aí eu vou ficar muito triste, né? Vai chegar a sua e do seu esposo. Eu enviei já hoje juntas, né? Esperamos que dê certo, caindo na caixa postal. Se não chegar, o senhor traz para mim quando o senhor vier, ué. Oh, boa ideia. A senhora é inteligente para lá de metro. Gostei da sua sugestão. Então, até semana que vem. Se não chegar dia 31, eu lhe entrego em mãos. Ou dia 31 Amém. Ou dia 1º, que eu vou estar 2 dias na ilha de Martas Vinas. Eu vou estar no dia 31 e no dia 1º de novembro, se Deus quiser. Gente, muito obrigado. Deus os abençoe. Vamos para o nosso lema para terminar. Não se esqueça, então, bloco 1, bloco 2 dos nossos exercícios. Corrigiremos na próxima aula. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o louvor. Horário. A aula hoje foi quente, foi aquecida, mas a próxima vai ser melhor, só que eu vou cortar no horário, tá bom? Muito obrigado, Deus nos abençoe, a paz do Senhor, bom descanso, até a próxima quarta, se Deus quiser, com a provinha para quem não fez de hermenêutica. Muito obrigado, a paz do Senhor a todos. Amém.